Olá, corredores, bem-vindos! Correr faz perder músculo? Muita gente pergunta isso e a resposta pode surpreender. Se corre regularmente sem fazer nenhum tipo de reforço muscular, provavelmente está a perder massa muscular. E isso vai afetar a tua performance e a tua saúde, nomeadamente vais ter uma maior probabilidade de ter novas lesões por causa da corrida. O objetivo deste vídeo é mostrar-te qual é que é a influência da corrida sobre a massa muscular e como podes fazer para evitar a perda de massa muscular pelo facto de praticares corrida. A corrida é uma atividade eminentemente cardiovascular e, portanto, tu vais melhorar a tua condição física. No entanto, em termos de impulso para melhorares e ganhares massa muscular, a corrida tem muito pouco impacto. E, portanto, se corres e não praticas reforço muscular ou não fazes reforço muscular, existe grande probabilidade de estares a perder massa muscular, principalmente se já estiveres com uma idade mais avançada, em que a perda de massa muscular é muito mais rápida e, portanto, vai necessitar de mais reforço muscular para conseguir manter, quanto mais aumentar essa massa muscular. Ao correr, o corpo quer ser cada vez mais eficiente e, para ser mais eficiente a correr, isso implica muitas vezes perdermos músculos, porque os músculos também vão consumir energia e, portanto, acaba por haver aqui quase um ciclo vicioso. Enquanto mais corremos, menos músculo temos, porque o corpo quer ser mais eficiente e gastar cada vez menos energia. E, portanto, nós temos que fazer algo para fazer face a essa perda de massa muscular que advém da corrida. E, efetivamente, o que acontece é que, correndo longas distâncias, levam a uma perda de massa muscular que, por sua vez, também levam a um aumento da probabilidade de virmos a ter lesões. E quais são as implicações de nós termos menos massa muscular? Ao termos menos massa muscular, acabamos por ter menos força, acabamos por ter menos capacidade de nos impulsionarmos e, portanto, quando vamos correr, aquele impulso que nós necessitamos para nos movermos para a frente, ao termos menos massa muscular, esse impulso vai ser muito menor e então acaba por a corrida ficar mais lenta, os passos ficam cada vez mais curtos, porque esses passos, como não têm um impulso provocado pela massa muscular, pela força, acaba por depois correr muito mais devagar. E o pior disso tudo é que, correndo com cada vez menos massa muscular, vamos ter as articulações, os tendões, o corpo cada vez menos protegido e acaba com isso por fomentar um maior número de lesões pelo facto de não termos os músculos para nos ajudar a proteger o corpo. E há um argumento que também é muito importante e que muita gente esquece, é que se nós tivermos mais massa muscular, o corpo vai gastar mais energia e vai gastar mais calorias, o que quer dizer que até vamos conseguir emagrecer muito melhor. Agora, se nós não tivermos muitos músculos, muita massa muscular, acabamos por depois também não queimar tanta energia, acabamos por, mesmo quando queremos perder peso, não o conseguir, porque não conseguimos queimar tantas calorias como queimaríamos se tivéssemos mais massa muscular. Daí a importância de nós fazermos reforço muscular. Ao fazermos reforço muscular, nós vamos ficar com os músculos mais fortes e, por causa disso, vamos ter mais força, vamos conseguir impulsionar-nos de uma forma mais rápida. Portanto, o nosso passo, a nossa passada fica muito mais larga, sem termos que fazer grande esforço. Vamos correr de uma forma mais eficiente, a postura vai se manter de uma forma correta durante muito mais tempo, porque há um menor cansaço. E, portanto, nós vamos conseguir manter a nossa postura de corrida durante muito mais tempo. E além deste ganho de potência e de ganho de mantermos uma postura mais correta durante muito mais tempo, também reduzimos drasticamente a probabilidade de nos virmos a lesionar. E, portanto, é essencial nós, quando somos corredores, também fazermos reforço muscular. E para fazermos o reforço muscular, nós não necessitamos de ir para a academia ou ir para o ginásio, ou comprar equipamentos. Basta nós fazermos em casa alguns exercícios, muitas vezes só usando o peso do corpo,
fazendo, por exemplo, agachamentos, fazendo pranchas, fazendo abdominais, fazendo afundos, fazendo exercícios bem simples em que basta fazer esse tipo de exercícios, é quase o suficiente para nós conseguirmos reforçar o corpo, para conseguirmos continuar a praticar desporto de uma forma cada vez mais eficiente. Quer isto dizer que correr faz mal ao corpo e por isso vamos lesionar-nos mais? Não, não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com uma questão de equilíbrio. Nós, quando corremos, nós fazemos alguns estímulos sobre o nosso organismo e, portanto, vai ter impactos positivos e negativos. Da mesma forma, quando nós fazemos musculação, também vamos ter outro tipo de estímulos diferentes sobre o organismo, que também vai ter aspectos positivos e negativos. E é pela conjugação destes dois desportos, destas duas modalidades, e através de um equilíbrio entre o cardiovascular e a força, que acaba por haver depois um conjunto de sinergias que vão fazer com que consigamos ser cada vez melhores atletas. E, portanto, a corrida não é má, assim como o trabalho de força ou a musculação também não são maus. O que tem é que ter-se cuidado para não haver um desequilíbrio, porque nós estarmos só a fazer um tipo de coisa, por exemplo, a corrida, acaba por sobrecarregar o corpo de uma determinada forma, que depois, fazendo também o trabalho de força, vai fazer com que os aspectos negativos da corrida depois sejam atenuados com esses aspectos positivos da parte do trabalho de força. Então, como é que nós podemos encaixar este trabalho de força no nosso dia-a-dia, no nosso planeamento da corrida? Se nós já corremos 3 a 4 vezes por semana, então podemos depois começar a encaixar esse tipo de treinos de reforço muscular nos dias em que nós não vamos correr. Ou então, em alternativa, podemos fazer esse tipo de exercícios a seguir ao treino, aqueles treinos um pouco mais leves e mais curtos, em que não houve tanto desgaste, então podemos fazer então o reforço muscular logo a seguir. Esse tipo de reforço muscular basta fazer 2 vezes por semana, 20 a 30 minutos, não é necessário muito mais do que isso, basta nós fazermos algum tipo de agachamentos, pranchas, abdominais. Quanto mais o atleta for mais desenvolvido, mais exercícios poderá ser necessário fazer, mas para corredores iniciantes e amadores e intermédios, basta esse tipo de exercícios 2 vezes por semana. Ou em dias de descanso, ou então em dias em que se fazem treinos um pouco mais leves e mais curtos, e portanto podemos fazer a seguir esses treinos de corrida, e portanto desta forma nós vamos conseguir melhorar bastante, quer a nossa performance, quer a nossa saúde. E portanto, basicamente o que eu vos queria hoje falar era isto, nós corremos, gostamos de correr, no entanto a corrida pode provocar uma perda de massa muscular. E ao perder essa massa muscular, nós vamos perder performance, porque não vamos correr de uma forma tão eficiente, não vamos conseguir impulsionar-nos de uma forma tão correta para a frente, não vamos conseguir manter a nossa postura de corrida. E além disso, também poderemos aumentar a nossa probabilidade de lesões, porque os músculos não estão a proteger as articulações, os tendões, e portanto é importantíssimo nós fazermos reforço muscular além do treino de corrida. Esse reforço muscular basta fazer 2 vezes por semana, ou nos dias em que estamos a descansar, ou nos dias em que fazemos treinos de corrida leve e curta, e basta fazermos alguns exercícios em casa com agachamentos, prancha, abdominais, exercícios desse género usando o próprio peso do corpo, e desta forma nós vamos conseguir melhorar bastante e, além disso, que é o mais importante, é até reduzir a probabilidade de nos lesionarmos, que é o terror de qualquer corredor. E, portanto, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha, digam aí nos comentários quantas vezes é que costumam praticar reforço muscular, se é que praticam, se não praticam, digam se não praticam. E pronto, e partilhem com os vossos amigos, não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito, e até à próxima e bons treinos.